Na hora de escolher um produto no supermercado, você costuma ler o rótulo ou dá só aquela olhadinha no prazo de validade? E quando lê, você consegue realmente compreender as informações que estão ali? Nem sempre a informação que realmente importa tem o destaque que merece nas embalagens. E aí a gente fica meio perdido mesmo. Por isso é necessário ter muita atenção no momento das compras. Hoje você vai aprender dicas interessantes que vão facilitar a leitura dos rótulos e ajudar na escolha do melhor produto para você. Vale a pena conferir? É agora no seu Ligado em Saúde. Olá, meu nome é Fabiane Alheira, eu sou nutricionista e vim falar um pouquinho sobre rotulagem de alimentos. O senhor tem hábito de olhar o rótulo? Tenho, olho sempre o rótulo. Não tenho. Às vezes, sim. Às vezes não. Quando eu tô com pressa, não. Não tenho tempo e não... Tem que bota óculos, tira óculos. Tenho, olho sempre. Eu já tenho as marcas que eu compro, é errado, eu acho que tem que realmente ver, mas eu não vejo. Não. Tem um hábito? Não tenho. Não. Não. Por quê? Vários costumes mesmo. Tava olhando os rótulos, Sim, estava olhando. Tem um hábito de olhar sempre? Procuro olhar sempre. Por quê? Para ver a quantidade de sódio, de carboidratos, de gordura, proteína, se tem conservante, se não tem conservante. O que o senhor busca quando olha? Primeiro valor energético, depois sódio. Basicamente esses dois itens, né? E o que eu vejo, aí tem uns aí que falta uma semana para vencer, tá por ali as promoções. Não, mas a senhora olha a validade, então? Sempre olho. Eu busco geralmente a quantidade de sódio, é o meu primordial. A senhora acha que eles são bem informativos? São. Tem alguns que realmente você precisa de botar uma lupa para enxergar. E a senhora acha que é bem explicativo? Mais ou menos. Alguns são bem explicativos, alguns não. Tudo bem, Fabiane? Olá, tudo bom? Viu só, tem muita gente ali que não olha. Você acha que o consumidor ele tem dificuldade em compreender as informações que vem ali no rótulo, na embalagem? Elas são claras? Na verdade, o IDEC ele fez uma pesquisa. 80% das pessoas acham importante a leitura do rótulo, mas só 40% delas entendem o que tem no rótulo. Ou seja, você vê um disparate, né? As pessoas não conseguem entender as especificações do rótulo. E é claro que tem alguma... Antigamente, a gente olhava para o rótulo, até a senhora falou ali muito bem, eu olho a validade. A gente se apegava à validade, porque as informações nutricionais não eram obrigatórias. Né? E agora, já há bastante tempo, que essas informações, por conta dessa tendência mundial com o cuidado com a alimentação saudável, com a saúde, já é obrigatório constar no rótulo essas informações. Mas as pessoas têm dificuldade em entender, porque normalmente elas olham aquela tabelinha. E ali elas acreditam piamente no que está escrito ali, muitas vezes sem entender, mas esquecem também de dar uma conferida na lista de ingredientes. Porque tem algumas pegadinhas, né? Isso que a gente vai ver ao longo do programa, porque as informações estão ali justamente para nos ajudar, né? Deveriam nos ajudar a escolher o melhor produto para a nossa saúde, né? Dependendo das complicações que a gente tem, das enfermidades, enfim. Mas nem sempre a gente consegue se entender com essas informações. Exatamente. Eu tenho aqui, Fabiane, uma primeira imagem que vai mostrar, gente, os itens obrigatórios que devem estar ali na embalagem. Isso antes ainda de chegar aos rótulos. Primeiro, o que você olha ali no primeiro momento que tem que estar discriminado? Vamos dar uma olhada? A Fabiane vai explicar pra gente. Olha, a gente tem ali, para começar, Fabiane, 4 informações, né? Isso. O prazo de validade, a gente tem sempre que ficar atento, é proibida a venda de produtos fora da validade. A denominação do produto, ou seja, ali está dizendo é um produto lácteo, ou seja, feito à base de leite. A origem, principalmente para o produto que é importado, você tem que saber quem é o importador, né? Porque se acontece alguma coisa, você tem a quem se dirigir. E o conteúdo líquido, que muitas vezes as pessoas mas isso é tão óbvio, por que líquido? Porque nas conservas, por exemplo, de palmito, por exemplo, tem lá o peso bruto e o peso líquido depois que você retira a água. Então, você tem que saber quanto de produto realmente
tem ali dentro, não contendo a água, aquela água da salmoura que você não vai ingerir. Então, esses são alguns itens obrigatórios que precisam estar contidos na embalagem. Fora isso, tem uma informação que muita gente também não liga muito, mas que também é importante, que é quanto tempo aquele produto dura depois que a gente abre a embalagem. Exatamente. Alguns produtos mais os perecíveis, né, eles constam no final, é obrigatório constar prazo, depois de aberto, consumir em 24 horas. Então, isso significa que você não pode abrir aquele leite, por exemplo, e ficar, porque é um leite longa-vida, você achar que pode ficar a semana inteira com ele dentro da geladeira. Tem lá, cada fornecedor, cada fabricante, quer dizer, tem especificado a validade depois de aberto. Um ketchup ou algum outro. Normalmente a gente deixa aquele ketchup meses, né? Não, é verdade. Existe um prazo a ser cumprido. E a gente tem que estar atento a ele para proteger também a nossa saúde, com né, certeza, Fabiane? Com certeza. Outra informação que muitas vezes está assim nessa embalagem logo de frente é sobre a presença de glúten e de lactose. Essas informações hoje são obrigatórias também? E por que se destaca isso hoje em dia? A questão do glúten, porque existe uma doença seríssima, né? A doença celíaca, e foi uma briga muito grande que a Associação dos Celíacos fez, impondo essa obrigatoriedade, porque, de fato, é diferente de quem tem essa intolerância ao glúten, né? Que está muito na moda, e até essa propaganda, ela vem de assim, é importante para o celíaco. Mas isso gerou também um marketing muito ruim em relação aos produtos que contêm glúten. Como nem se o glúten fosse vilão para todo mundo, né? Fosse ruim para todo mundo. Exatamente, não é. O que a gente vê muito nessas lojas de produtos naturais é produto sem glúten. É a pessoa que está naquela dieta do sem glúten, vai lá, compra e ela não lê o rótulo. Então, muitas vezes, eu mesma já pego para quando eu vou dar aula, para explicar, exemplificar para o paciente. Aí está lá nos ingredientes. Ingredientes, açúcar, ovo, margarina, não tem glúten. Ah, não tem glúten, eu vou lá, vou comer horrores, porque a minha dieta é sem glúten. Mas aí ela é rica em açúcar. Porque na legislação, a legislação preconiza o quê? Que a listagem desses ingredientes, ela deve ser feita da maior concentração para a menor concentração, e não de uma forma aleatória. As pessoas acham que os ingredientes foram jogados ali aleatoriamente. Não, e não é. Fabiane, vou aproveitar o que você falou para já trazer o nosso rótulo. A gente reproduziu um rótulo aqui justamente para que você nos ensine a fazer essa leitura. Claro. Olha lá. Então, é confuso, viu? Mas depois que a gente pega o ritmo, vai normalmente. Você estava falando que existe uma ordem crescente na inclusão... Decrescente. Decrescente. Na inclusão desses ingredientes. Então, o que isso quer dizer? Fala pra gente. Significa que os ingredientes, eles não são colocados de forma aleatória, né? Então, é sempre da maior concentração para o menor. Então, o ingrediente que vem lá, o primeiro, se vier escrito açúcar, então, a maior concentração de ingredientes, ela é de açúcar. Então, já é um alimento que a gente deve evitar. Nesse caso, é um leite. Então, eu não sei, assim, subentende-se de que é um produto lácteo, um leite, provavelmente. Então, o que a gente precisa observar também? A porção. Porque o que é preconizado é uma porção normal, natural, que você vai pegar e vai consumir naquele momento. Então, uma porção de 170 gramas é uma porção ok. Você consegue consumir uma porção de 170 gramas. Agora, o problema é quando tem aquelas porções de 1,5 biscoito. Ninguém come um biscoito e meio. E aí, quando você olha o rótulo, valor energético, bate lá, 100 calorias. Uau, esse biscoito recheado tem 100 calorias. Você acha que é o pacote inteiro. E não é o pacote inteiro. Tem lá 3 biscoitos. Tem aquela quantidade de calorias. Então, você precisa ficar atento a esses pequenos detalhes. Né? Ali, o percentual do valor diário, a gente normalmente, o que é preconizado é um valor calórico de 2.000 calorias. Então, é o percentual que são todos os nutrientes que são preconizados durante um dia para aquela quantidade de calorias. Então, a gente observa ali, então, se tem muito sódio, se tem muito cálcio, enfim. Né? Na verdade, a gente também tem que se ater à questão das gorduras trans.
Porque a gordura trans, muitas vezes, não vem no rótulo. Vem dizendo gordura trans 0. E aí, quem é cardíaco, enfim, as pessoas que estão mais preocupadas com a saúde, olham, bom, esse alimento ele é livre de gordura trans, não vou, vou comprar esse alimento. Na verdade, quando a gente lê a lista de ingredientes, a gente percebe que ele tem, sim, gordura trans. Mas então, o que acontece? Por que não está escrito na embalagem? Eles podem fazer isso? Podem, porque a legislação preconiza um determinado valor de gordura trans por porção. Só que seria por uma porção de 100 gramas ou 100 mililitros. E aí, o que a indústria faz? Ela diminui a quantidade da porção. Por isso que você encontra 2 biscoitos e meio, 3 biscoitos e meio. Porque em 3 biscoitos e meio não tem a quantidade mínima necessária para que conste no rótulo. Então, na verdade, é bem mais difícil. Exatamente. Não é tão simples mesmo, né? Essa leitura de uma forma inteligente, né? Sendo feita para você, de fato, entender o que vai te fazer mal, te fazer bem. É complicado mesmo. É complicado. Por isso que eu sempre sugiro para os meus pacientes, para os meus colegas, que eles leiam a lista de ingredientes. Porque ali você consegue identificar se tem ou não gordura trans. E se tem alguma coisa que possa te fazer mal. Exatamente. Mas você tem alguns outros exemplos também. Você poderia citar pelo menos um exemplo, assim, de algum produto que você tenha encontrado que, de fato, houvesse essa discrepância em termos de informação? Com certeza. Tem, por exemplo, uma embalagem que é um rótulo que já é conhecido. Eu sempre mostro como exemplo, que vem escrito assim, bolo integral de maracujá. E aí, quando a gente vai ler, quando você compra na lojinha, né? Poxa, bolo integral de maracujá, sabor natural maracujá, você, poxa, maravilhoso, vou comprar. E aí, quando a gente lê a lista de ingredientes, não tem nenhuma farinha integral, nada, somente farinha refinada. E o pior, mas está escrito lá, sem glúten. Então, tem outras farinhas que não é de trigo, né? Que não são integrais. E vem dizendo lá, aromatizado artificialmente. Sabor artificial maracujá. Quer dizer, natural não tem nada. Não tem nada, não é um produto natural e não é também um produto integral. Então, quer dizer, mas não tem glúten. Mas esse tipo de informação dada dessa forma, isso também a gente pode denunciar, não, Fabiane? Pode sim. A gente tem que denunciar esse tipo de conduta, né, por parte do fabricante, porque muitas vezes o fabricante não sabe. Ou finge que não sabe. Entendeu? Mas é isso também, qual é o nosso papel? A gente precisa levar isso aos órgãos, falar com a delegacia do consumidor, entendeu? Para que Anvisa também recebe? Também, você pode ligar, se for no município, você liga para a vigilância do município, entra no site e eles vão orientar você para fazer essa denúncia. Que é muito importante. Lógico. Vou fazer um intervalo, bem rápido. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Depois, no próximo bloco, você vai ver que os fabricantes de suco, eles agora também precisam obedecer uma nova regra. É uma classificação que vai ajudar você a saber a quantidade de fruta em uma bebida industrializada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. A conversa de hoje é sobre os rótulos dos alimentos industrializados. E a nutricionista Fabiane Alheira é quem está nos ajudando com dicas super interessantes, né, Fabiane? Uma questão também que causa muita confusão quando a gente olha para uma embalagem é o light e o diet. Quais são as diferenças? O que a gente deve esperar de um produto light e o que a gente deve esperar de um produto diet? É engraçado porque as pessoas não têm ideia de que não sou eu que digo que determinado produto é diet ou light. Existe uma legislação que preconiza isso. Então, quando a gente vê um produto light, essa informação, ela é uma informação adicional, não é obrigatória. Você adiciona se você quiser. Para mostrar que o seu produto, ele tem... O que a legislação preconiza é que ele tem que ter 25% a menos de determinados nutrientes. Ou 25% a menos de caloria, ou gordura, sódio, enfim. E
as pessoas pensam que qualquer produto da sua cabeça que ele é um pouquinho mais leve, ele é light. Não é, você tem que seguir o que a legislação estabelece. E, na verdade, então, você só vai saber qual dos ingredientes que é light olhando o rótulo? Isso, você tem que dizer. Você tem, no rótulo, você tem que especificar light, porque tem alimento reduzido, com teor reduzido de 25% de sódio, 25% do teor total de gordura. Entendeu? Então, que aí, de repente, para um diabético, o interessante é que haja uma redução de açúcar. Para o hipertenso, que haja uma redução de sódio, vai depender, né? Vai variar. Para o diabético e para o hipertenso, aí já é outra... A gente já não encaixa no light, a gente encaixaria no diet. Porque os produtos diet é que eles são destinados a pessoas, a população que tem determinados... uma fisiologia especial, entendeu? Um estado fisiológico especial. Então, que seria o diabético, o hipertenso. O diet também é para o hipertenso? Sim, as pessoas acham que o diet é porque não contém açúcar. Isso é diet, não contém açúcar. Ok, não é sempre assim. E antigamente, antes do light, as pessoas achavam que quando estava escrito diet é porque tinha menos caloria. Isso aqui é diet, lembra dieta, né? Se é diet, vou comer aquela barrinha de chocolate inteira porque tá tranquilo. E não é bem assim. O diet, ele é destinado, ele é destinado a pessoas com alguma necessidade especial. E muitas vezes o valor calórico do diet, ele é superior ao valor calórico do produto que não é diet. Exatamente, do similar que não é diet. Por quê? Por exemplo, um chocolate, você retira o açúcar e aí você precisa melhorar a questão do sabor. E como é que você melhora a questão do sabor? Adicionando gordura. Então, muitas vezes, esse produto, não são todos, tá? Existem alguns que têm um valor calórico similar, mas alguns adicionam mais gordura, porque a gordura ele tem essa característica de melhorar o paladar. E aí você... A pessoa que não é diabético faz uma dieta, compra mais caro ainda um produto que não vai fazer nenhum efeito. Ao contrário, vai fazer um efeito pior. Quer dizer, são trocas que nem sempre são interessantes. Você tem que, de fato, exatamente. avaliar caso a caso e marca a marca, né, também. Porque também, de repente, você tira um ingrediente, você coloca uma porção de aditivos, elementos que vão fazer mal para a sua saúde também, que talvez não sejam interessantes. O ideal é você realmente entender a sua necessidade. Eu sou diabético? Não. Então, eu tenho alguma patologia? Enfim, não. Então, não tenho que escolher o produto diet. Deixa eu escolher o light, porque, de fato, o light ele pode ter menor teor de sal, menor teor de gordura. Então, eu vou lá no light, leio os ingredientes, vejo se confere com o que está escrito no valor, naquela tabelinha de valor nutricional. E aí, eu acho que você consegue levar uma vida mais saudável, de fato. Você tem outras dicas interessantes, por exemplo, para uma escolha de um iogurte. Geralmente eu falo para os meus pacientes, olha, escolha aquele alimento que tenha o menor número de ingredientes, a menor quantidade de ingredientes. É claro que no iogurte você tem ali 3 ingredientes. Então, você tem alguns iogurtes que são vendidos no mercado que não tem conservante, nem aromatizante, nenhum desses aditivos industrializados, né, artificiais. Mas é claro que, por exemplo, se você for pegar um bolo integral de fato, vai ter lá farinha de trigo integral, aí vai ter farinha de linhaça integral, ele pode ter vai ter chia, vai ter uma série de ingredientes mais bons, saudáveis. De qualidade. De qualidade. Então, a gente tem que ter essa noção também na hora que a gente for procurar o alimento que a gente vai ver o que está escrito ali, né? O que é aquilo? Então, se tem margarina, poxa, margarina é uma gordura trans, mas está dizendo lá 0 trans, mas tem margarina suspeita. Olha a porção, vê se está em 100 gramas. Não, vai estar, com certeza. Entendeu? Então, são umas dicas que eu acho que no dia a dia facilita a nossa vida. E eu falei na passagem de bloco sobre essa questão dos sucos, que é outro grande problema. Isso. Né? Esses suquinhos industrializados, ou garrafinha, ou caixinha. Isso. A gente nunca sabe, de fato, o que tem de fruta ali dentro. Né? E o que tem de açúcar. E tem uma nova classificação, eu quero que você explique pra gente, com base no que eu vou mostrar aqui. Claro. Olha lá. A gente tem, então, o refresco, o néctar
E o suco integral, né? O suco mesmo. Isso. Fala pra gente quais são as diferenças. Isso. Essa legislação foi incrível, essa nova determinação, porque quando a gente pegava um suquinho desse com esse apelo todo natural, né? Tudo muito verde, saudável. E aí os mais desavisados pegava da gôndola e colocava no carrinho e ia e dava para o seu filho na escola, feliz da vida, achando que estava consumindo um produto natural de qualidade. E aí a gente começou a perceber que lá, qual o primeiro ingrediente? Água, açúcar. Gente, suco natural você está dando para o seu filho. Açúcar? Não dá. E aí veio, então, toda essa problemática da questão do suco, porque a gente não tem ideia. A gente está comprando uma caixa e a gente não sabe exatamente quanto de suco real, natural, tem dentro daquela embalagem. E assim fica bem prático, porque a gente vê no refresco o percentual de suco que a gente tem, de 5% a 20%. O néctar já aumenta de 20% a 30% e ambos toleram aditivos, conservantes e corantes. E açúcar também, no caso, açúcar, né? Também, isso. Mas o suco integral, ele tem que ser, como o nome diz, 100% suco de fruta e ele ainda estabelece, o que é muito bacana, esse percentual de adição de açúcar. Então, fora o açúcar já, né, contido na fruta, ele permite um percentual de adição de açúcar. Mas a gente tem consciência, a gente olha e sabe, até 10% de açúcar. Que é pouco, né? Que é pouco, ok, em 100 gramas. Mas se você for juntar isso ao longo do dia, né, você tem... Por isso que a gente não pode toda hora dar um suquinho para beber, um suquinho industrializado. O ideal seria um suco natural, sem açúcar, ou beber água mesmo. Que a gente não tem mais não o costume, tem o hábito, né? E sempre aí... quer um suquinho junto. Mas isso é muito interessante, né? Porque a verdade é que essas palavras, natural, né, o integral, isso vende muito mais hoje em dia. Então tem que haver uma responsabilidade muito grande por parte do fabricante e uma legislação ali por trás, limitando essas atitudes para que a gente não seja enganado. Lógico. Isso, há 10 anos atrás, a gente via muito leite rico em cálcio. É óbvio, é fonte. Então, isso foi proibido. Não pode mais ter leite, iogurte, derivados de leite rico em cálcio. Porque é meio óbvio. É óbvio. E outra questão também muito interessante, que eu me lembro um fato que aconteceu comigo, não é lenda urbana. Eu fazia consultoria no restaurante e o comprador falou para mim assim, olha, Fabiane, eu comprei aqui, arrumei um azeite muito bom para a gente cozinhar. Não era azeite, era um óleo. Um óleo muito bom para a gente fazer... Aqui é um pouquinho mais caro, mas ele não tem colesterol. Aí eu, oi? Ele falou assim, um óleo mais caro, mas não tem colesterol. Eu falei assim, olha, óleo vegetal não tem colesterol, nenhum. Então, você está pagando mais caro por quê? Entendeu? Então, era uma propaganda enganosa. E depois disso, veio a legislação proibindo óleo sem colesterol. Aí vem lá dizendo agora, como qualquer outro óleo vegetal. Perfeito. Né? Aí, ok, a gente entende que colesterol é de origem animal. Então, óleo vegetal não tem mesmo. Então, não tem por que existir um mais caro do que o outro, né? E o que mais está em discussão? Se você puder rapidamente trazer para a gente, que a gente já está no final do programa, mas o que tem se discutido sobre essas mudanças também da legislação? É deixar mais claro quando um alimento tem um ingrediente alergênico, como uma nozes, uma castanha, né? Porque fica muito escrito lá embaixo, bem pequenininho, assim, contém traços, né? Agora já vem dizendo, contém traços, mas é tão pequeno que a gente às vezes não percebe. Então, deixar isso um pouco mais visível, porque são processos alergênicos que realmente podem até levar à morte. Então tem que destacar na embalagem. Tem que agora ainda não, mas isso ainda está em discussão. Espero que algum dia isso seja assim obrigatório. Como o tamanho das letras, né? Você viu lá no início do programa muita gente reclamando de ter que botar óculos, botar uma lupinha, de repente até com uma lupa. Exatamente, é complicado mesmo. Mas eu espero que essas definições aconteçam. Tá certo, vamos torcer para isso, né? Porque a gente entendeu como é importante que a gente de fato entenda o que a gente está consumindo, porque tem muita pegadinha, viu? Vamos ficar atento. Obrigada, eu que Fabiane, agradeço. Pelas suas dicas e orientações. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, pode enviar para a gente. Manda para o ligado, @canalsaude.fiocruz.br
Ou então, você também pode ligar para o 0800 701 8122. E para rever programas antigos, você pode acessar nosso site ou então a página que a gente tem no Facebook. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.